Gravar. Gravando, Kátia, a palavra é sua, Kátia. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de celebração da terapia floral. Tem sido muito bom, né? Tem sido muito bom nos encontrarmos, trocarmos ideias, trabalharmos também pela terapia floral, né? Então, muito bem-vindos. E há quase 8 anos, a Associação dos Terapeutas Florais do Estado de São Paulo, a nossa SP Flor, era fundada. E 2 pessoas muito especiais estavam lá, apoiando. E assim permaneceram esses anos todos. Então, uma imensa, imensa, imensa gratidão em nome da SP Flor. A Cíntia, uma das responsáveis pelas essências florais serem viabilizadas no Brasil, né? Garantiu o desenvolvimento da terapêutica e da própria profissão de terapeuta floral nesse país. A Cris, que foi minha aluna e a quem eu devo muito, muito, pelo tanto que ela me ensinou. Com certeza, os papéis foram invertidos. Caríssimos, então eu deixo com vocês essas lindas flores da terapia floral e a sua sabedoria imensamente amorosa. Então, para falar sobre o tema Vidas Perdidas, como a terapia floral pode ajudar profissionais da saúde de linha de frente, famílias em luto e desempregados, Cíntia Abuacef e Cris Perrone. Boa noite. Obrigada. Eu vou passar a palavra para a Cris. E, Cris, você quer falar alguma coisa antes de eu mostrar a sua tela aqui? Sua apresentação? Não. Boa noite a todos, né? Estou muito feliz de estar aqui com a Kátia, com a Cíntia. São pessoas que eu tenho maior estima, porque como a Kátia disse que eu ensinei alguma coisa, as 2 me ensinam muito. E é isso. Vamos começar a falar da morte. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Tô sim. Tá bom. Eu vou... Então, Espera só um pouquinho, Cris. Eu vou desligar o meu microfone e vou reproduzir maior aqui. Então, o nosso tema, nós vamos falar sobre a morte, luto e a pandemia, né? A finalidade da vida e a vivência da morte, o sofrimento psicológico nesse período da pandemia, o medo, a ansiedade, a dor e o luto que isso vem causando em todas as pessoas, em todo o mundo, e principalmente no pessoal da linha de frente, né, da saúde, que estão aí cuidando das pessoas a todo momento, eles não pararam, né? No segundo, Cíntia, o próximo, né? Rita de Cássia Macieira é uma oncologista e ela escreveu um livro que tem esse nome, que dá início aí à nossa finalidade da vida e a vivência da morte. E eu gosto muito dessa frase dela, né? A morte está sempre presente em toda a vida e de várias formas, como se fossem micromortes, sendo a morte física a última, a morte apenas um instante quando o morrer termina. E ela nos diz que no momento do nascimento morremos para o útero materno, que é a vida, o revés, né, de um parto, né? A morte é um revés de um parto. Morre a criança, morre o bebê e se gera uma criança, perde-se a criança para nascer um jovem e assim sucessivamente o adulto e o velho. O próximo. E nós temos uma cultura bem diferente, né? Eu sempre gosto de comparar o Ocidente com o Oriente. Lelupe é do Ocidente aqui do nosso mundo, né?
e ele considera a morte um dos temas mais delicados em nossos dias, é um tema fundamental da vida. Ele trabalha muito com esse tema, e ele sempre está aqui no Brasil fazendo alguma atividade. E daí, ao contrário disso, né, tem o Lama Santen, que é da tradição budista tibetana, e ele coloca a morte como parte natural da vida, que a visão do budismo tibetano é essa, a morte como parte natural, sabendo que todos vamos morrer, que a morte é inevitável, imprevisível, e os budistas ensinam isso o tempo todo, desde muito cedo, né? As crianças iniciam esse conhecimento já aos 4, 5 anos de idade, isso na tradição budista. No Ocidente, não lidamos bem com a questão da morte, e por vezes ignoramos a morte em nosso dia, fluímos pela vida como se isso fosse uma coisa externa, que não fizesse parte da nossa vida. Isso acontece na vida do outro. E isso, em situações de luto ou proximidade da morte, ou quando alguém está muito doente com uma doença crônica e de longa duração na família, causa muito sofrimento, porque nós não temos a habilidade no Ocidente de lidar com o sofrimento e com a morte. O próximo, Cíntia. E esse estudo acabou se tornando uma experiência, os cuidados paliativos dor e luto, e ela trata do quê? Ela trata da validação da vida e da morte como um processo natural. Tem vários tipos de morte, né, que nós não vamos tratar disso daqui, e os cuidados paliativos vai ajudar, vai cuidar da família, do cliente, que é o paciente que tem doença crônica ou envelhecimento, ou ele está moribundo mesmo, e a equipe da instituição ou do hospital, ou mesmo em casa, no home care. Então, esse é um tripé, né? Sempre nos cuidados paliativos, esse tripé, cliente e equipe. E a família sempre é o maior problema na situação de cuidados paliativos, porque são muitas pessoas e o cliente sempre é mais fácil, a equipe, então sempre a equipe tem muito problema com a família. E o cuidador familiar, se ele não tem um cuidado muito especial com um autocuidado especial com ele, esse cuidador ele acaba falecendo antes do doente crônico que eles têm na família. E o foco específico dos cuidados paliativos no final da vida, e às vezes esse final da vida é muito longo, ele pode durar 10 anos, 7 anos ou mais, 4 anos. Geralmente, esse final da vida é um processo muito longo, muito variado, né, de doença para doença, mas geralmente é um período longo, né? Então, tem um controle dos sintomas, principalmente o controle da dor, dos distúrbios psiquiátricos que acabam acontecendo em função de muita medicação, ou mesmo da situação que a pessoa está vivendo, sempre com muita intervenção psicoterapêutica, questões familiares, cuidados com os cuidadores, questões da comunicação, luto, estresse desses profissionais que atuam junto com o paciente e a família, ética, espiritualidade e as questões existenciais. Próximo, Cíntia. São muitos percursores dos cuidados paliativos, mas a gente vai tratar de uma só, que é a Elisabeth Kubler-Ross, que ela trouxe para o Ocidente, ela é uma psiquiatra suíça, radicada nos Estados Unidos, e o que ela trouxe de muito importante são os 5 estágios do luto, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. No estágio de negação, quando eu recebo a notícia, eu digo que eu estou bem, eu não considero, de repente eu nem faço os exames que eu tenho que fazer, eu tomo a medicação que eu tenho que tomar. Em seguida, vem a raiva, a pessoa se revolta, ela não acha justo, por que comigo, por que eu? Né? E as pessoas da família também entram nesse processo, né? Por que na nossa família, por que o meu filho ou o meu parente? O próximo passo é a barganha,
eu faço qualquer coisa. Primeiro, a barganha é com a própria pessoa faz acordos, né? Mas sempre tem uma condição. Depois ele barganha com o divino e após esse processo ele cai em profunda depressão. E nesse momento a fala é que ele está muito triste, que a vida não tem mais colorido, nada será como antes, perdeu o sentido da vida. E depois de todo esse processo, que não é linear, ele não é engessado, ele tem que ter muita flexibilidade. Isso acontece com todos as pessoas envolvidas, acontece com o paciente, acontece com os membros da família, acontece também com a equipe. Tem que prestar a equipe terapêutica tem que prestar muita atenção em todos esses atores dessa situação, para ver em qual estágio cada um está, para poder trabalhar a necessidade daquela pessoa individualmente, envolve a todos, né? E no final vem a aceitação, onde a pessoa ela vai conseguir ter recursos e ela diz, olha, era assim mesmo, tá tudo certo, como eu posso agora seguir em frente? O próximo, Cíntia. E as maneiras de enfrentar, de lidar, é o coping. Então, tem vários tipos de coping, eu vou apresentar para vocês 3, né? Tem o coping, que seria um esqueminha que pode ser ensinado, né? Que é regular as emoções, focar no problema, como que eu vou resolver os problemas, e esses problemas são de ordens variadas, pode ser de documentos, convênios, com a família, qualquer problema que apareça tem que ter uma solução aí dentro desse foco de um problema, e a questão de receber ajuda e recursos de pessoas e sociais, que seriam instituições, convênios, SUS, hospital, alguma coisa. De posse dessas três bases, eu doente, tenho recursos pessoais e sociais. Se eu manejo muito bem isso, não manejo isso bem, isso vai ser ineficaz, vai continuar com a manutenção do estresse e a doença, consequente doença e o caos. Se eu tenho 3 recursos eficazes, todo mundo, esse tripé vai ter ausência de estresse e não estar em bem-estar, embora seja um doente crônico, né? O próximo. Positivo, mais usado é o corpo em religião espiritual, e é a relação positiva. Cris, deixa eu te interromper um pouquinho, Cris. Deixa eu te interromper um pouquinho. Eu estou ouvindo você bem entrecortado. Não sei se é a minha internet ou se é a sua. Queria te perguntar, você está no Wi-Fi ou no 4G? Você está no 4G, Cris? Eu não estou te ouvindo. Ela sumiu, será, Cris? Acho que a internet dela não está boa. Abre seu microfone, Kátia. Deixa eu abrir para você aqui. Ativei seu áudio. Você tem que aceitar, Kátia. Não aparece para você? A Kátia não está aberta, né? Eu acabei de abrir o áudio dela. Espera aí, Kátia. Deixa eu ver se eu abro os áudios aqui. Veja se eu abri seu áudio. Não? Tá bom. Eu vou interromper um pouquinho o compartilhamento da tela. Vou tentar aqui abrir os áudios, só para a gente poder ativar os áudios. Aí a Kátia vai poder falar comigo agora. Ativou tudo. Ativei. Será que a Cris sumiu, né? A Cris voltou. Pronto. Melhora o som assim?
Eu acho que Tá bom agora. você vai ter uma internet mais... que a gente vai te ouvir melhor. Então, eu vou voltar lá na sua tela, tá bom? Eu vou desativar os áudios de todo mundo de novo. Aí eu vou ativar o seu, Cris. Peraí, que é tudo passo a passo. Aí vou ativar o da Cris. Você tem que me aceitar aí, Cris, que eu estou ativando o seu áudio. Aí, agora tá dando para ouvir? Tá dando para te ouvir. Você mudou a internet, Cris? Não consegui nem mexer aqui no celular. Mas ele tá dando para ouvir ou não? Tá melhor ou não? Tá dando para te ouvir agora. Vamos ver se mantém, Se continua. né? Vou compartilhar a tela de novo, tá bom? Peraí. Tá bom. Então, eu vou pegar da onde a gente parou aqui. Vou desligar o meu... Coping religioso e espiritual, não é isso? Isso, esse. Esse é o mais... Pode começar? Pode? Esse coping religioso espiritual é o mais utilizado, né? Ele está ligado à qualidade de vida e saúde, tanto física quanto emocional. Esse recurso de enfrentamento é o mais utilizado e está relacionado à busca de significado na vida, controle, conforto espiritual, intimidade com Deus, o sagrado e com outros membros da sociedade. Sempre fala de estar com acolhimento em sociedade. É muito importante não estar só apontado nos artigos científicos da área como eficaz no controle da ansiedade e com maior prevalência de uso entre pacientes hospitalizados e diante de situações do envelhecimento, dor e morte. O próximo, Cíntia. Adaptação. Tem um psicólogo, o Riad Simon, ele fala que a adequação é um conjunto de resposta do ser humano. E ela também eu achei bem parecido com a questão do enfrentamento, do coping, né? É eficaz entre os seres vivos, varia de eficaz e ineficaz em diferentes graus, adequação e soluções para atender as necessidades a partir dos mundos interno e externo. Quando diante de uma situação nova e vitalmente transformadora. Então, eu li isso daqui e na hora eu lembrei da nossa situação, eu lembrei do Covid, eu lembrei da situação que nós temos que nos adaptar, todos nós temos que nos adaptar, e linkando, né, com os doentes, né, terminais, todos eles continuam na mesma situação, acrescida da pandemia, do isolamento. E essa questão do luto veio para a gente muito rápido, muito abrupto. Não dá tempo, se no Ocidente nós não tínhamos uma cultura de saber, de falar, de conversar, de programar o luto, a nossa própria morte, imaginar, estabelecer um contato com isso, ela veio abruptamente. Então, nós temos que nos adaptar, né? Porque tudo isso veio de uma vez só, não dá tempo de fazer os 5 passos, não dá tempo de fazer um coping. Então, isso está muito forte e veio tudo muito junto. Então, quais são as consequências disso, né? Essa mudança também mudou os rituais do luto. Então, tudo que era do luto também mudou, né? Nós perdemos o direito de ter um ritual muito importante, que é o velório, que é o funeral, que são atividades, são rituais que ajudam no processo de luto. Assim como também não estamos mais fazendo os outros rituais, casamentos, divórcios, aniversários, tudo isso, né, batizados, são celebrações, são rituais, e existe o ritual do luto. Se você não faz o ritual do luto, esse luto vai virar um luto complicado, um luto prolongado, né? O ritual do luto é um simbolismo pessoal, familiar e da comunidade cultural, né? A falta desse velório impacta nas despedidas, né? Eu não choro, eu não lamento,
eu não converso com os amigos, eu não tenho aquela reunião. Então, eu vou ter um impacto muito grande no futuro, até com situações pós-traumáticas, né? A pandemia já está trazendo isso, e a falta desse ritual, principalmente do velório, ele vai trazer complicações também, porque eu tenho a sensação que o meu ente querido não está vivo ainda, porque eu não vi esse processo, e quando não, tem pessoas recebendo videoconferência do velório. Então, isso é muito danoso. Próximo, Cíntia. Em todo esse processo, né, ele não pode faltar bioética e humanização, né, que diz respeito à integração de diferentes aspectos das ciências naturais e biológicas com as ciências humanas por meio da ética e da discussão sobre as questões relacionadas à sobrevivência da humanidade. E a ética, e a bioética e a humanização também está diretamente ligada com a profissão dos terapeutas, em especial também com a profissão dos terapeutas florais. O próximo, Cíntia. A questão da perda e do luto, né? Como reduzir os impactos sociais na saúde mental da população, principalmente dos cuidadores que estão na linha de frente. O próximo. Daí nós temos uma referência da Maria Júlia Kovacs, que é uma referência no Brasil, em São Paulo em especial, em luto. Ela, em todas as publicações que ela viu, tem 5 coisas em comum, né, que ela apresenta como um paliativo. Primeiro, reduzir o número de horas ouvindo más notícias, né, em qualquer mídia, WhatsApp, Facebook, televisão, né, reduzir para uma vez na semana você vê um noticiário menos de notícias ruins possíveis, né? Segundo, estabelecer uma rotina mínima, horário para acordar, horário para comer, tomar banho, a higiene pessoal, fazer ginástica, uma rotina mínima. Terceiro, estabelecer contato diário com pessoas, com os amigos, de preferência por videoconferência, como a gente está fazendo aqui. Em qualquer, pode ser no WhatsApp, no FaceTime, ou mesmo no Zoom. Quarto, ser solidário, ajudar quem precisa, isso é muito importante, e principalmente pedir ajuda quando precisar, principalmente terapeutas, psicólogos e outros, eles conseguem ajudar todo mundo, mas eles não conseguem pedir ajuda. Isso é muito importante. Quinto, buscar ajuda terapêutica, que pode ser, por que não, a terapia floral. E não podemos esquecer também do 188, que é o telefone do CVV. E eu não ia indicar nenhum floral, mas eu resolvi, porque exatamente 10 anos atrás eu tive uma experiência muito forte com a Sabina Petit e a fórmula Forgiving, que é a fórmula do perdão. Mas isso é uma história para contar um outro dia, numa outra reunião. Mas eu tive uma experiência pessoal há exatos 10 anos. E essa fórmula, ela fala de quê? Ela fala de perdoar, né? É um maior e mais definitivo presente que podemos dar a nós mesmos, restaura a nossa capacidade de aumentar o nosso poder pessoal e de nos autodirecionarmos na vida. É a dádiva da paz interior, a dádiva do tempo presente, a dádiva da saúde. Essa fórmula, ela é composta por 4 essências, né? Trazendo benefícios para o corpo, para o emocional, para a mente e para o espiritual. Próximo, Cíntia. A primeira flor, Grass Window, ela concede-nos a graça de deixar ir e soltar o passado. Ela nos traz liberdade. A próxima, Cíntia. Salal. Ela nos faz perceber o poder de perdoar os outros e principalmente a nós mesmos, né? Ela é a dádiva do perdão. O próximo. A Twin Flowers, ela concede-nos a dádiva da compaixão pelos outros e por nós mesmos, não julgamento, paz, aceitação e compaixão. O próximo. E a última, o Wally, é a fórmula
é uma essência ambiental, né, da baleia, e ela aumenta a capacidade da comunicação, expansão da consciência, potencial humano, renova a nossa força vital e nós conseguimos atuar com a melhor versão de nós mesmos. Eu recomendo muito. A próxima. E finalmente, quase finalmente, né, o conhecimento técnico e teórico é primordial, mas nesse momento tão único e especial, a experiência de vida é para compreender o outro genuinamente, verdadeiramente, né? Conseguir pensar em soluções para o meu cliente, vivenciar a pandemia e todas as características disso e nos reinventar. Diariamente nós teremos que nos reinventar. E por último, muito importante, procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, fazer terapia, mesmo que você seja um terapeuta, mesmo que você seja um psicólogo, faça o seu trabalho interno evolutivo, porque quem cuida de quem cuida de alguém tem que estar muito bem. O próximo, Cíntia. E agora finalizando mesmo, né? Uma frase de Krishnamurti, que eu gosto muito. Somente aquilo que morre, aquilo que chega ao fim, tem a possibilidade de se renovar. Então, é renovação mesmo, nós estamos em tempos de renovar. E outra que eu gosto muito também, lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há motivo para não seguir o seu coração. Steve Jobs. Então, é assim, seguir o nosso coração, nos reinventar, fazer tudo que nós temos que fazer para nos proteger e proteger os nossos queridos, mas estarmos aí de frente, né, nos reinventando, nos perdoando, nos cuidando para seguir em frente. Obrigada, gente. Ativei o som de todo mundo. Se alguém quiser falar, obrigada, Cris. Obrigada, eu. Querida. Vamos em frente, né, Beth? Eu preciso dar um minutinho de... Não, sem intervalo, né? Então, eu vou de novo desativar os microfones. E agora só vai ficar o meu ativado aqui. Deixa eu fechar o compartilhamento da Cris. Vou abrir aqui outro PowerPoint. Uma ginástica isso aqui, gente. Vamos lá. Vou iniciar agora aqui o compartilhamento da minha tela. Eu queria muito que eu aparecesse aqui para eu poder me ver enquanto eu estou falando, mas eu vou falar vendo você, Cris. Você que está aparecendo aqui na minha tela enquanto eu falo. Olha que divertido que vai ser isso. Olha só, então eu abro a minha parte da apresentação agradecendo a Cris, o quanto acrescentou, né, para nós terapeutas florais, toda essa experiência dela com o luto, com o morrer, com os cuidados paliativos e cuidando de tudo que envolve esse momento tão crucial, definitivo das nossas vidas. E a mim me coube, né, falar de todas as outras perdas, né, que de alguma forma também são pequenas mortes, não é? E eu abro aqui com essa flor especificamente, com a Forget Me Not, em homenagem a você, Cris, e ao que você... olha aqui, meu gentil marido veio trazer para mim, que eu queria me ver aqui no... Obrigada, querido, não precisa mesmo. Não? Não, Ó. não, prefiro Tá bom. não, obrigada.
Veio porque como eu não estou me vendo aqui na tela, ele veio trazer uma telinha de celular aqui para eu me ver. Mas vamos assim mesmo, né? Porque a gente vai falar sobre a perda do ego, então é melhor que eu não me veja mesmo, né? Eu começo com a Forget Me Not, em homenagem então ao tema da Cris, porque a Forget Me Not é o floral que nos traz a consciência a respeito dessa ponte que existe entre as duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão física, material, encarnada. E quando a gente perde os nossos entes mais queridos, a Forget Me Not é o floral que nos ajuda a estabelecermos um contato saudável, né? Os laços de amor, eles são eternos. Então, através dos laços de amor, a gente ainda assim poder estar em contato com esses nossos que fizeram a passagem. Há um tempão atrás, nem faz tanto tempo assim, há um pouco de tempo atrás, eu atendi uma garotinha que eu tinha atendido quando ela tinha 2 anos de idade, aí ela voltou com 4 anos de idade, porque na época que ela tinha 2, acho que eu fiz 1 ou 2 florais para ela e a questão foi rapidamente dissolvida. E aí ela voltou 2 anos depois e ela entrou muito brava assim no jardim lá da Essências Florais, onde eu tenho meu consultório, e a mãe brigando com a mãe dela. Eu falei, o que aconteceu? E a mãe dela falou, ela tá brava comigo, porque imagina como que eu fiquei tanto tempo sem trazer ela aqui. E na verdade era a idade inteira dela, né? Porque ela tinha vindo com 2 anos e aí ela tinha 4, quer dizer, era todo o tempo da vida dela. E ela veio porque a avó tinha falecido e a mãe estava muito preocupada porque ela estava falando com a avó. Ela estava falando com a avó o tempo inteiro e aquilo deu muita preocupação. A mãe trouxe ela para os florais novamente. E aí eu perguntei para a pequenininha, falei, sua mãe me contou que você está conversando com a sua avó. Ela falou, tô mesmo, agora mesmo no carro eu estava conversando com a minha avó. Eu falei, o que você estava falando com ela? E a pequenininha me disse, eu perguntei para minha avó, como que é mesmo a Cíntia, que faz tempo que eu não vejo ela? Eu falei, e o que a sua avó falou? E ela disse, a minha avó falou assim, espera que você já vai ver. Coisa linda, coisa fofa de história, uma historinha para abrir. E aí eu conto para vocês que essa criança, a gente usou com ela a Forget Me Not, e em menos de uma semana ela já tinha acertado os eixos dessa comunicação com a dimensão espiritual e já estava tudo bem, não estava mais vendo a avó, conversando com a avó todo o tempo, as coisas entraram no equilíbrio. Então, só em sua homenagem, Cris, trazendo a Forget Me Not. E nós perdemos esse meu tema, né? Do que mais a gente perdeu tanto, né? A gente perdeu, muitos de nós, o trabalho, né? O emprego. Muitas pessoas perderam as suas casas, perderam condições financeiras, perderam a rotina a qual elas estavam acostumadas, porque mesmo que você não tenha perdido o seu emprego, não ficou sem dinheiro, não perdeu a sua casa, mas todos nós perdemos a rotina a qual a gente estava acostumado. Muitos de nós perdemos o status social, a gente perdeu tudo que a gente tinha planejado até agora, nesse ano, né? As pessoas perderam viagens, perderam festas de casamento, por exemplo, absolutamente pagas, e tantos projetos pessoais e coletivos. Então, muitos de nós temos sido convidados, dizendo de uma forma delicada, porque nós temos sido, na verdade, obrigados pelas circunstâncias atuais, a nos desapegarmos, a nos despojarmos, né? E é por isso que eu estou comecei falando agora há pouco que a gente ia falar do despojamento do ego, né? Mas quem que está se despojando então? Justamente o nosso ego é que está sendo convidado a se despojar.
Então, eu sou engenheiro, eu sou casado com a fulana, eu moro no bairro X. Para muitos de nós, isso tudo caiu por terra, né? Toda essa identificação do ego com os papéis, com as coisas, com as posses, com o que quer que fosse, desmoronou, né? Momentaneamente desmoronou. E uma coisa antes, para falar mais uma coisa sobre o ego, por que é tão importante isso que está acontecendo? O ego, ele é um instrumento da alma, mas a alma, para acessar o ego e conseguir se expressar através do ego, com esse ego tão inflado, tão apegado a tantas coisas, não tinha espaço para as orientações, para os ditames da alma, para a realização dos desejos da alma. E ao nos desapegarmos, né, nesse processo todo de desapego, de nos despojarmos, compulsoriamente nós nos tornamos muito mais vulneráveis. O Eckhart Tolle, no livro dele, The New Earth, eu sempre esqueço de buscar o nome desse livro em português, mas eu acho que é Um Novo Mundo. É um excelente livro, se vocês ainda não leram, eu recomendo muito. Ele é que fala muito dessa questão do ego. O ego cheio de identificações torna-se um instrumento muito difícil, de difícil acesso para a alma. E à medida que, então, as estruturas do ego vão se desmoronando, vão sendo rompidas, quebradas pelas circunstâncias atuais da pandemia, as circunstâncias atuais da vida, né? Nós nos tornamos, então, vulneráveis. E quem que fala de vulnerabilidade atualmente muito bem é a Brené Brown, que tenho certeza que muitos de vocês, também como eu, estão acompanhando, né? São excelentes as palestras dela, eu tenho ouvido muitos podcasts dela, que são todos excelentes também. E ela diz uma coisa muito interessante, ela diz que nós precisamos nos tornar vulneráveis para nos tornarmos mais autênticos. E o mundo carece, nesse momento, da nossa autenticidade, de nós sermos nós mesmos, para que essa transição planetária pela qual nós já estamos passando aconteça de uma vez por todas. Nós precisamos de uma massa crítica de pessoas, uma quantidade de pessoas mais vulneráveis, portanto, mais autênticas, mais em contato com as orientações da sua alma. E eu acredito fortemente que as almas que se voluntariaram para esse momento da pandemia aqui na Terra, né, esse momento em que nós somos obrigados pelas circunstâncias a esse despojamento do ego, são almas muito corajosas. De forma alguma eu vejo isso como um karma ou uma coisa negativa, mas eu acredito que são as almas pioneiras corajosas, e dentre elas, todos os profissionais da saúde, não é verdade? E aqui eu coloco a Star of Bethlehem, um floral de Bach, já tão conhecido dos terapeutas florais, mas eu achei um texto da Anna Giacomo, que eu admiro muito como escritora, e ela diz assim: enquanto dói, parece que não passa. Toda dor é comprida para quem sente. Parece que o deserto não termina. Quando parece que o dia não dorme, que o tempo não escoa, que o inverno não vira flor. Enquanto dói, parece que a tristeza não seca, que a borboleta não vem, que o mal não desmancha, que a onda não amansa, que a alegria não amanhece. Enquanto dói, parece que o sinal do recreio não toca mais, que a fé é pequena, que o susto não dissolve, que o medo é para sempre. Enquanto dói, parece que a frequência não muda, que o ponteiro não move, que o vento não para, que a angústia não cala, que é a eternidade.
Parece, mas passa. Passa. E é isso que a querida Star of Bethlehem vem nos contar. Que passa, que tem cura, que tem remédio. Eu olho para essa flor e eu lembro sempre, todas as vezes, daquele personagem. Escrevi recentemente sobre isso nas nossas mídias sociais. Aquele personagem daquele seriado Touched by an Angel, não sei como era o nome em português, Tocado por um Anjo, talvez seja, que tinha esse anjo que no momento em que a pessoa estava mais vulnerável, ele chegava, era uma anja, era uma mulher, e ela chegava e dizia: Deus te ama, isso vai passar, confia e se entrega, Deus te ama. Era muito lindo. E é isso que a Star of Bethlehem faz pelas nossas dores, pelos nossos traumas. E aí, com esse ego, né, que muitas vezes ele se rompe, se desmantela até mais do que precisava, porque é difícil a situação, são muitas as perdas, e aí a gente precisa da equinácia, essa outra bênção que vem restaurando, juntando os pedaços de novo, daquilo que importa, daquilo que é realmente essencial, e restaurando a integridade do nosso ego, né? Porque a alma precisa do ego para se expressar. E aí eu trouxe um outro poema para a equinácia. Eu vou ler. Eu não vou cantar porque não tem cachê para eu cantar, mas é um poema que é cantado. Chama Iluminados, do Ivan Lins, e eu vou trocar uma palavra. Eu vou trocar uma palavra aqui por equinácia. Então ouçam. A equinácia tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados, já fechou tanta ferida. A equinácia junta os pedaços quando um coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra. Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, essa equinácia iluminada. E aí, quando a gente tem então o nosso ego de novo íntegro, né, sem aquilo todo, aquela toda identificação que não estava adiantando de nada, a gente volta a estar mais em contato com a nossa alma, com as orientações da alma. E aqui eu apresento para vocês a Star Tulip sendo preparado, o floral, olha elas ali na água, as lindinhas. E aí a gente vai apurando as nossas anteninhas. Estão vendo esses cílios por dentro das pétalas da Star Tulip, é um floral da Califórnia? São como anteninhas. E mesmo as pétalas, algumas delas, as sépalas, têm formato de orelhinha, não é verdade? Ela também é chamada de orelhinha de gato, eu acho, essa planta. E aí a gente consegue captar as orientações da alma. Vamos ver os próximos passos para essa vida. Com crisântemo, esse é um floral que também é muito usado para as pessoas que estão passando pela experiência da morte, elas mesmas ou acompanhando alguém, mas aqui ela nos serve muito bem também para as nossas pequenas mortes do ego, né? Porque esse é um floral que a gente precisa dele quando a gente ficou identificado demais com as coisas materiais. E aí ele ajuda a gente a soltar a forma conhecida, né? E nos abrirmos para as coisas espirituais. Sagebrush, uma artemísia dos florais da Califórnia. As artemísias, todas elas são plantas muito lunares, a planta se desenvolve, floresce de acordo com as fases da lua, e todas elas trabalham limpezas. E a Sagebrush, o floral da Califórnia, a artemísia da Califórnia, nos ajuda a estarmos presentes nesse estado de despojamento,
nesse estado onde muito foi perdido. E nós ficarmos presentes nesse lugar, nesse espaço, tempo, momento que a vida nos convida, né? Aprendendo a lição desse lugar, né? E resgatando o que é realmente importante nesse lugar. A Patrícia Kaminski, que é a produtora dos Florais da Califórnia, ela se refere a esse lugar quase que como um limbo, onde você já deixou de ser o que você era, mas ainda não se tornou o que você virá a ser, né? Mas esse é um estágio importante na evolução. E essa é uma outra artemísia, dessa vez um floral do Alasca, Mountain Wormwood. Cris, e para você que falou bonito do perdão, essa é uma outra que trabalha perdão. O Steve Johnson, criador das essências do Alasca, sobre esse floral, ele fala que nos ajuda a perdoar aquilo que nós consideramos imperdoável. É um floral muito importante. Limpeza, né, Cris? Perdão não deixa de ser limpeza. E aí, a gente chega nesse momento em que vai dando muita aflição e muito medo, porque você não sabe os próximos passos, você não sabe o que a vida vai trazer agora. É o desconhecido, né? E a aspen, um floral de Bach também bem conhecido, relacionado com o medo, né? Ela tem esse sistema de raízes tão interessante. Ano passado, ano retrasado, agora já estou perdendo as contas, acho que é a pandemia que deixa a gente assim, né? Mas eu fui para a Califórnia e estava lá num curso desses, já para terapeutas mais experientes, que o Richard Katz e a Patrícia Kaminski, os produtores dos florais da Califórnia, eles oferecem anualmente, menos esse ano, claro, né? Mas aí a gente estava lá, andando pelos jardins da Terra Flora, e o Richard parou perto de uma das árvores e falou: você para o grupo, né? Vocês sabem qual é a maior árvore do mundo? Bom, a gente já pensou. Talvez seja as sequoias gigantes, né? As redwoods. Ele falou, aspen, bateu assim no tronco, a gente estava do lado de umas aspens. Ficou todo mundo um pouco bobo, porque aquela árvore nem era tão grande assim. Mas aí ele explicou do sistema de raízes da aspen. Da raiz de uma aspen emerge uma outra aspen. Daí da raiz daquela, mais uma, e mais uma, e mais uma, mas elas são todas parte de uma única árvore. Então, se você for medir isso, é muito grande, é muito maior do que todas as outras árvores que existem. E isso nos faz pensar que quando a gente vai encarar algo, quando a gente vai enfrentar algo que é desconhecido e a gente vai com todo aquele medo, com as folhinhas tremendo, como são as folhinhas da aspen, agora que a gente sabe sobre essa característica da aspen, a gente não vai mais sozinho, a gente vai com uma legião, porque nós somos muitos, não é verdade? Nós somos imensos. E eu também gosto eu sei que as folhas da aspen, elas tremulam e muitas pessoas relacionam essa característica da assinatura da planta com o medo, né? Das pessoas que tremem de medo. Mas eu penso sempre que é a vida convidando para dançar, graciosamente. Então, vamos dançar com a aspen, ao vento, na brisa, e vamos dançar a dança da vida, sem medo. E a California Valerian, acho que eu até anotei alguma coisa sobre ela aqui, sim. Esse é um floral tão importante para os dias de hoje, né? Primeiro que ele traz uma qualidade, as valerianas, a fitoterapia da valeriana é conhecida para ajudar a acalmar os nervos e para dormir melhor, né? Como um floral, os efeitos são bem semelhantes, né? Porque ela traz uma confiança interior no futuro, então acalma as preocupações, traz uma aceitação das experiências da vida, uma aceitação tranquila da experiência que a vida te traz, e aí facilita um sono
profundamente restaurador. Um floral bem importante, a California Valeriana, lidando com a ansiedade, né, com as questões do sistema nervoso. E aqui a Fire Reed, eu gosto, tem do Alasca, do Pacífico e da Califórnia. Gosto muito da do Alasca, uso as outras menos. Aqui é uma foto do Alasca, uma foto do próprio Steve Johnson, com as Fire Reed magentas. Estão vendo ali as flores cor-de-rosa choque? Elas cobrem os campos do Alasca dessa forma, principalmente depois que aconteceram queimadas. Então elas voltam, elas surgem nesses solos que foram devastados pelo elemento fogo, pelas queimadas, e cobrem o solo, restaurando, regenerando o solo. Elas são dessas plantas que ajudam a fixar o nitrogênio no solo, né? Então elas vêm limpando todos os resíduos desse momento difícil, dessas perdas, desse despojamento do ego, limpando o que ficou, algum apego que ainda tenha ficado, limpando e restaurando, regenerando o solo para a alma, onde a alma vai se ancorar e através daquele solo a alma vai se expressar, vai florescer. E aqui uma prima da Fire Reed, é a River Beauty, também das essências do Alasca. E essa também tem a ver com a devastação do solo, mas ela tem mais a ver com a água do que com o fogo. Então, quando a tristeza foi muito longa, muito comprida, e a gente fica patinando naquela tristeza, ela vem para ajudar a secar as últimas lágrimas, para poder recomeçar, para poder começar de novo. Um floral lindo, lindo, lindo. E que flor linda, né? E eu não podia deixar de apresentar essa lindeza nesse contexto aqui das perdas. Essa é um plátano, se não me engano é um plátano, que vive lá na ilha de Vancouver, mas ele morreu. Mas para vocês, olhando essa fotografia, olha essa então. Isso parece uma árvore que morreu? Não parece, porque ela está cheia de vida, porque ela abraça a vida. Ela abraça cada sementinha de vida e ela é solo para essa vida brotar. É uma essência do Pacífico também. Eu diria que é uma essência ambiental do Pacífico. Apesar da Sabina Petit não ter essa categoria, né, de essências ambientais, mas eu também acho que essa é uma essência ambiental, chama Mother Tree. Mother Tree. E a Sabina diz, eu até anotei algumas coisas, é uma essência mais nova, ela diz que ela nos ajuda a cumprirmos o nosso destino superior. À medida que a gente se conecta com a Mãe Terra, as sementes que estão no nosso próprio ser, elas guardam o nosso propósito para essa vida. E é isso que essa essência nos ajuda a lembrar. E ela é uma essência também, a Sabina diz, de atemporalidade. Né? Onde não importa o que está acontecendo agora, o que aconteceu ontem, o que vai acontecer depois. Importa é o ser. Ela é uma nutridora da vida, muito estável, coisa linda. Angel's Trumpet. Porque em momentos como esse, de despojamento do ego, o que nos salva é nos voltarmos para a realidade maior, para a realidade espiritual. Eu até trouxe o livro, porque tem palavras da Patrícia Kaminski e do Richard Katz, que não adianta eu dizer nada que não é tão perfeito, tão bonito quanto que eles disseram. Então ela fala que é para as situações onde a luta deixa de ser mais conveniente. Chega dessa persistência na luta. É o momento da entrega. Esse é um floral muito útil para os terapeutas que estão acompanhando as pessoas que vivem,
que precisam fazer essa entrega. Então, tanto os que estão acompanhando, os que estão falecendo, quanto os que estão no atendimento que a SP Flor propõe, né? Esse atendimento online gratuito para famílias que não perderam as suas posses, que estão em sofrimento nessa fase da pandemia. Essas pessoas também precisam de Angels Trumpet, e os terapeutas que estão trabalhando com elas também precisam, para entender esse processo. Então, ela diz aqui no fim, ela traz uma abertura profunda da alma, transformando o medo da morte ou da perda em percepção consciente da vida espiritual. Esse é um floral muito importante para esse momento. A gente está indo para o finzinho da minha fala e eu não queria deixar de trazer para vocês a Spreading Flocks, porque em momentos como esse, a gente precisa da nossa família de alma. Aqueles que vieram junto com a gente para cá, no propósito de nos lembrar do nosso propósito, e nós a eles. Então, não necessariamente são pessoas que você conhece ou com quem você vai conviver. Mas, por exemplo, a Brené Brown é uma Spreading Flocks para mim. Né? Eu me apoio nas coisas que ela diz e me ajuda a compreender melhor o que está me acontecendo. Né? Trabalhar com a Cris, criando esse momento, esse webinário para vocês, certamente a Cris é uma Spreading Flocks para mim. Né? E eu espero também ser para você, Cris. E olha só o terreno onde ela nasce, que terreno árido, difícil, e ainda assim elas brotam. Então esse é um floral que nos ajuda a atrair para a nossa vida essas pessoas, as pessoas certas. E essa lindeza, Bird's Eye Gilead. Esse é um floral bem mais novo, dos florais da Califórnia. Eu tive a oportunidade de estar presencialmente com essa pequenina flor, desse tamaninho assim, bem pequenininha mesmo. Mas linda, né? Linda. E eu fiz algumas anotações sobre ela da aula que eu tive lá na Califórnia com a Patrícia Kaminski sobre ela. Então, em momentos de grande dúvida, em momentos de turbulência, em momentos de grande estresse, que nós estamos vivendo, não é? Ela nos ajuda, esse floral nos ajuda a sentirmos a conexão com a nossa família espiritual desencarnada, nos sentindo vistos e amparados pelas forças espirituais mais elevadas. Muito importante também para o momento da passagem, no momento da morte, mas para todas as pessoas nesse momento difícil pelo qual a gente está passando coletivamente. E para eu terminar minha apresentação da noite de hoje, eu quis trazer Angélica. Angélica é o floral que o Brans Alberg, que é o produtor das essências da Holanda, ele nos contou uma vez aqui no Brasil que o Deva, o mais grandioso Deva que ele já testemunhou nos momentos dele na natureza preparando florais, foi com a Angélica. Ele disse que o ser espiritual da Angélica é gigantesco. Eu uso mais a Angélica dos florais da Califórnia, e esse é um floral que restaura a nossa fé através de acordar em nós a consciência de que existe um plano por detrás de tudo isso que a gente está enfrentando, um plano divino, um plano maior, né? E que nós quisermos vir fazer parte desse plano, né? E existem esses anjos todos, os seres do plano angélico, que estão aqui nos acompanhando, não nos abandonam jamais, vieram conosco. Então a gente pode confiar na jornada, mesmo ela parecendo tão estranha, mesmo ela parecendo tão difícil, porque a gente não está sozinho. E diante dessa bonita imagem, essa bonita ilustração, eu trouxe mais uma frase, mais curtinha dessa vez, da Ana Giacomo. E toda vez que me parece impossível dar o próximo passo, eu procuro lembrar das inúmeras bênçãos que me trouxeram até aqui.
Então, meus queridos, minhas queridas, eu encerro aqui. Olha, isso vai ficar gravado, vai para o YouTube, o canal do YouTube da SP Flor. Então, eu coloquei aqui o meu contato. Eu coloquei o contato da Essências Florais e do Florais em Casa, porque para mim não faz nenhum sentido eu mostrar essas flores e vocês não terem acesso aos instrumentos, às ferramentas que são os florais. Agradeço muito ao SP Flor. Vamos celebrando junto o mês da terapia floral. Agradeço a Cris, que foi minha parceira nessa apresentação. Vou interromper aqui o compartilhamento da minha tela. Vou liberar os microfones. E aí, se houverem perguntas... Tia, tem uma pergunta aqui da Ana Helena. A pergunta é para a Cris. Ela gostaria de que você falasse um pouquinho mais, Cris, da fórmula que você apresentou. Ela quer saber se a indicação é para o doente ou é para os cuidadores ou é para todo mundo. E ela disse que achou a fórmula muito intensa. Olha, eu tô com o microfone? Sim, pode falar. Sim. Então, essa fórmula, ela serve, né? Nós conseguimos, principalmente o moribundo, né? O que acontece com a família e os cuidadores, né? Eles ficam, ao mesmo tempo que eles querem cuidar da pessoa, aquilo também é um peso. Então, eles sentem muita culpa e autoculpa e não se perdoam por isso. Então, é para todo mundo, né? Para o cuidador familiar, para a família. E o moribundo ou doente crônico, por muitos anos, ele tem que tomar, porque ele consegue o quê? Ele consegue perdoar as situações, ele consegue perdoar os outros, ele consegue perdoar as causas, mas ele não consegue se auto-perdoar. Então, falta para ele o auto-perdão. Então, é muito importante, principalmente... É muito importante, principalmente... Alô? Acho que eu vou fechar os microfones, Cris, e aí eu libero só o seu. Espera só um tiquinho, espera aí. Vou desativar, aí vou liberar só o seu. Você tem que aceitar, Cris. Por favor. Ativei. Pronto, agora você pode terminar a sua explanação. Então, e é muito importante a pessoa também tomar, porque nesse momento, se ele tem a oportunidade de fala ainda, né? Às vezes é só digitação, às vezes perdem até a digitação. Se ele consegue falar ainda, ele pode até falar, mas o auto-perdão é o mais difícil. É o mais difícil, então é para o moribundo, é para o doente crônico, para envelhecimento, vem o balanço da vida, o que eu não fiz, o que eu deveria ter feito, por que não fiz, não dá para mudar, é daqui para frente. Né? Então, é perdoar a nós mesmos, restaurar aqui, eu estou lendo aqui o que diz, né? Como se fosse o repertório, né? Perdoar é o maior e mais definitivo presente que podemos dar a nós mesmos, restaurar a nossa capacidade de aumentar o nosso poder pessoal, e mesmo no final da vida, porque qual é a qualidade dessa especialização dos cuidados paliativos? É dar qualidade de vida tanto para a família como para essas pessoas que estão em vida terminal ou doenças crônicas, moribundo, é dar uma boa vida até o final, até o último dia, né? Porque ele esteja bem, vivo e bem até o último dia, até o final. E nos dá direcionamento na vida. Então, assim, morrer em paz, né? Fazer um balanço, ficar em paz, se perdoar, se possível, ou pelo menos ter a possibilidade, abrir a possibilidade. E o floral faz isso, né? O floral abre a possibilidade.
Eu tenho muitas pessoas que não acreditam, eles tomam a fórmula que é feita para eles naquele momento, não está acontecendo nada. A pessoa muda, hoje não, né? Mas assim, já aconteceu, a pessoa mudar de estado, mudar de local de trabalho, casar, fazer cursos e falar, o floral não está fazendo nada. O floral abre portas, o floral atua e o floral ajuda na terapia, seja ela qual for, com o psicólogo, com o terapeuta. Ela abre as possibilidades do perdão, sim, do auto-perdão. Não sei se respondi. Respondi. Então, vou abrir os microfones de novo. Espera aí. É isso então, né, meninas? Sim. Será que todo mundo quer abrir seu microfone para a gente dar um tchau assim, todo mundo? Podia todo mundo clicar aí no microfoninho. E aí, ó, a gente manda beijo, agradece. Parabéns a todos, a todas. Obrigada. Kátia, Cris, a Cíntia, Quem todos. está na outra página. Obrigada, Gente querida, só gente querida. Um beijo. Tchau, Thaís. Tchau, Tchau, pessoal. queridos. Tchau. Obrigada, Kátia, Beth. Obrigada. Obrigada, meninas. Tchau, Cris, parceira. Obrigada. Vai encerrar então, hein? Tá Tá bom. bom. Ok. Beijo. Tchau, tchau.